Este não é um podcast sobre odontologia. É sobre a transformação dela através das cirurgias estéticas da face. E estamos aqui hoje com a presença ilustre do nosso amigo e colega, Dr. Murilo Fischer. Tudo bem, gente? Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar participando aqui do podcast. Muito bom ter você aqui, doutor. E vai ser um bate-papo bem legal, né? A gente tem bastante história e o doutor também tem bastante bagagem ali, começando esse podcast justamente para esse tema voltado agora que está tão em alta, que realmente acabou de estourar a boca do balão, digamos assim, né? Verdade. Cirurgias estéticas aí já vem causando um bafafá há um certo tempo, né? E agora com as últimas atualizações, então nem se fale. Dr. Murilo Fischer, quem era você antes da odontologia? Essa já de cara. Bom, o Murilo é um cara humilde, que veio de família simples, não tinha condição para fazer uma faculdade. Meu sonho desde pequeno era ser arquiteto, né? Então estudei, entrei para arquitetura pela Federal e por conta de uma grande amiga, que o sonho dela era ser dentista, acabei caindo de paraquedas na odontologia. E, bom, trilhei ali aquele caminho que todo mundo que sonha em ser dentista trilha. Pensei em desistir várias vezes no meio do caminho, né? Aquela história, poxa, será que é isso que eu quero para minha vida? Tô largando meu sonho de ser arquiteto para ir para uma área que eu desconheço, nunca tive referência dentro da odontologia. Mas sempre tiveram amigos que me fizeram ficar. Eu fiz amizades muito boas dentro da odontologia, né? E tem uma frase do Isaac Newton que eu levo para minha vida, que ele diz assim: se cheguei aonde cheguei é porque me apoiei em ombros gigantes, né? Então fiz amizades muito boas que me mantiveram ali trilhando aquele caminho da odontologia. E foi esse era o Murilo, né, antes de se tornar o doutor Murilo, né? A pessoa que começou do zero, sem ajuda, sem favores, apenas trabalho duro e transpiração. Dedicação e transpiração. Dedicação e transpiração, como dizia o Silvio Santos. Né? E qual foi o momento mais difícil da sua carreira até hoje? O momento mais difícil da minha carreira foi que, como eu sou um dentista que começou nessa área da estética, eu já entrei num mundo onde tinha essa briga de conselhos, né? Não participei da odontologia tradicional, então a gente sabe que sempre existiu e sempre existirá esse conflito de classes, né? Entre a medicina e a odontologia. Então, eu diria que o momento mais difícil da minha carreira foi quando eu tomei a minha primeira denúncia, né? A minha primeira intimação, né, de estar envolvido com os procedimentos estéticos, enquanto eles não eram reconhecidos, né? Eu gostaria até de voltar um pouquinho no tempo, né? E te perguntar qual foi o teu primeiro contato com as cirurgias estéticas da face, fora a lipoplastia, a lip lift, que já eram algo dentro da harmonização facial. Tá. Quando eu estava prestes a decidir com qual especialidade eu ia atuar, eu conheci essa pessoa, esse profissional, que atuava com a harmonização, e entrei na especialização. Então, entrei na especialização de Hoff, aprendi ali os procedimentos, né, mais famosos da harmonização, botox, preenchimento, fios, e tive muito agrado, muito afé com a lipo de papada, com o lip lift, né, com procedimentos cirúrgicos dentro da harmonização, bichectomia, né? Até que eu comecei a pesquisar cirurgias fora da especialização em Hoff. E aí conheci o meu outro mestre, o Dr. Humberto, foi quem me apresentou essa especialidade, que na época também não era reconhecida, né? Especialização em cirurgias estéticas da face. Na época levava o nome de harmonização cirúrgica, né? Então, eu tinha especialização em harmonização orofacial e entrei na especialização em harmonização cirúrgica. E nessa harmonização cirúrgica eu tive contato com cirurgias como blefaroplastia, lifting facial, otoplastia,
E foi aí que eu me identifiquei, falei, é isso que eu quero para minha vida. Ah, que bacana. E uma dúvida, né, que eu acho que várias pessoas têm sobre o assunto é que eu acredito que a maioria ainda não entendeu essa especialidade nova da odontologia. A maioria dos dentistas, né? A gente conversa Dentro com do vários próprio meio, colegas. E por que você acha que a maioria ainda não entendeu essa especialidade? Eu acho que os profissionais até alguns entendem. Eu acho que existe uma diferença entre entender e ter coragem de fazer. Eu acho que é aí que é o ponto, né? Acho que desde a graduação, matérias como ética, código de ética, né, leis, ela vem muito fraca para o cirurgião dentista. Então, o cirurgião dentista ele sai desconhecendo dos próprios deveres e dos próprios direitos, né? Então, até hoje, a gente tem que explicar para o profissional por que a harmonização é liberada, por que a harmonização é direito do cirurgião dentista, né? Por que não está sendo criada uma nova especialidade. A especialidade ela já existe, né? O conselho está reconhecendo, existe uma grande diferença nisso, porque se estivesse sendo criado agora, como que existem inúmeros profissionais atuando nesse segmento? Sim. Como que existem profissionais dando curso nesse segmento, se a especialidade ainda não foi criada, né? Então, eu acho que parte do profissional entender que a especialidade ela já existe. Existe por qual motivo? Porque o órgão de educação, o MEC, criou já essa especialização, né? Agora, o que a gente não tinha era o reconhecimento por parte do conselho. E aí, a partir do momento que o conselho reconhece, eu acho que os profissionais acabam se tornando mais adeptos, né? Então, a gente já notava uma certa demanda retraída. O profissional até queria fazer o curso, mas ele tinha medo, né? Ele até tinha aquele interesse em conhecer mais sobre a especialidade, mas ele tinha receio, né? Receio do quê? De denúncia, receio de perseguição. Então, eu acho que existe uma diferença entre entender. Eles entendiam, mas não se sentiam confortáveis para iniciar. Entendo. Isso que você falou é muito importante. Trazer essa questão de quebra de paradigma. O paradigma que o cirurgião dentista muitas vezes faz as cirurgias para questões funcionais, né, como a bucomaxila, por exemplo, né, faz uma reconstrução do assoalho de órbita e aí, de repente, por algumas pessoas, acaba sendo mal visto por fazer uma remoção de pele da pálpebra, por exemplo, né? Então, essa quebra de paradigma nós enxergamos também durante a harmonização facial por algum tempo e acredito que é algo que vai acontecer também com as cirurgias estéticas da face, principalmente agora que nós temos aí o apoio, diria, não o respaldo, mas o apoio do nosso conselho de classe. Um reconhecimento, né, dessa especialidade. Um reconhecimento, né? Porque, na verdade, foi assim também com a própria harmonização, né? Bem no começo, quando a gente começou lá muito tempo atrás, dentro dos próprios colegas também falavam, nossa, né, não entendiam isso. E com o tempo, hoje em dia, acredito que até, não digo pelos pacientes, que os pacientes, nossa, são super satisfeitos, né, e adoram, mas os próprios colegas também, que confiam bastante, né, a gente tem diversos outros colegas, não de profissão, da área da saúde, digamos assim, médicos, enfim, que fazem curso daí com dentistas, né, porque se sentem mais seguros ali, que viram que, de fato, nós temos o conhecimento e dominamos ali sobre isso. A gente tem alguns alunos médicos, colegas médicos, já fiz cursos com professores médicos também, com o qual tenho muito respeito. Acho que não é uma questão de profissão, são profissionais, né? Então, não posso dizer que o dentista odeia o médico odeia o dentista. Não, existem dentistas que têm a mente aberta e que sabem, né, que ambas profissões têm onde agregar, assim como tem médicos também totalmente flexíveis e que procuram se especializar independente de ser, né, com médico ou com dentista. Então, eu acho que, partindo da premissa que toda a população tem direito à saúde, a gente entra naquele debate antigo, tá? Mas saúde, os procedimentos funcionais são diretamente ligados à estética, não tem como eu corrigir uma fratura sem pensar na estética. E aí entra naquele outro ponto também, se a saúde mental do meu paciente, por conta da estética,
E aí? É. Né? Como é que eu faço? O meu paciente, ele está em depressão por conta da imagem, e aí a estética não quer dizer saúde. Sim. Então existem vários argumentos, né? E por isso que eu acho que é algo inevitável, né? Essa liberação, ela iria vir de uma maneira ou de outra, porque faz parte, faz sentido. Sim. E é direito do cirurgião dentista. Sim, acho que antigamente os profissionais, as pessoas, no geral, negligenciavam muito essa parte da saúde mental. Se falava de estética como uma coisa fútil, uma coisa irrelevante ali, né? Só para fins, enfim. E hoje em dia a gente já consegue entender melhor não só essa questão da autoestima, mas a saúde mental no geral, né? Antigamente não se falava tanto em ansiedade, depressão, vários transtornos mentais que tem, né? Que antigamente era a pessoa estranha, esquisita, enfim. E hoje em dia a gente consegue dar cada vez mais atenção a isso. E vendo que faz parte realmente da saúde, né? Como no geral. Exatamente. Quando a gente pega, por exemplo, uma paciente com a orelha projetada, a orelha de abano, né, no ditado popular, e tem feridas atrás da orelha por colar com super bond, e aí você resolve o problema dessa paciente, o paciente levanta e chora igual criança, diz, você mudou a minha vida. Vai dizer que isso não tem a ver com saúde? Sim. Também vai continuar nesse argumento que estética é algo fútil? Não existe isso. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. E deixa eu fazer uma outra pergunta agora, que assim como nós ministramos cursos já na área das cirurgias estéticas, você também há muito tempo já vem ensinando outros profissionais. O que você percebe? Qual é o perfil de profissional que procura esse conhecimento? Eu acho que não tem um perfil específico. O que eu posso dizer é que a grande maioria que procura são profissionais desencantados com a velha odontologia. Eu acho que esse seria um grande motivo para você decidir mudar de vida, decidir mudar de segmento, decidir mudar de especialidade. Não vejo um perfil de profissional buscando. A gente tem profissionais de diversas regiões, de diversas áreas, de diversas profissões, né? Ao mesmo tempo que numa turma eu tenho um cirurgião médico ginecologista que tira criança do ventre o dia inteiro, todo dia, né? Eu tenho a menina que faz botox e preenchimento no consultório. Então, são perfis de profissionais muito diferentes, né? E aí, quando a gente fala de perfil, muita gente puxa a questão de as cirurgias estéticas deveria ser liberado apenas para o buco. Não. Cirurgias estéticas tem que ser uma nova especialidade, porque nós, como professores, nós vemos que o aluno que vem da ROF tem pontos positivos que agregam nas cirurgias estéticas. O aluno que vem da buco, ele tem qualidades e pontos positivos que podem ser aproveitados dentro das cirurgias estéticas. Né? Eu brinco, meus alunos preferidos dentro dos meus cursos são os implantodontistas. Eu acho que eles têm um senso de refinamento, uma mão cirúrgica junto com um senso estético. Né? Quando a gente brinca que o bruto, o maxilo, ele vem, a gente tem que colocar um freio. E o cara da ROF, a gente vem e tem que dar um empurrãozinho para ele poder pegar essa mão cirúrgica. O implantodontista parece que ele vem completo, parece que ele já vem com a noção da cirurgia junto com a noção estética. Então, por que não criar-se uma nova especialidade onde a gente pegue todos esses pontos positivos? O buco é bom de intercorrência? Vamos introduzir intercorrência, então, nessa especialidade. O ROF é bom de estética? Vamos incluir esse senso estético dentro da especialidade. E assim a gente vai montando um novo segmento, uma nova especialidade. Então, não acho que eu não acho que é um tipo de perfil, acho que são vários tipos de perfis que juntos a gente cria um novo perfil, uma nova especialidade. Perfeito, perfeito. Aproveitando também a audiência, né, que está nos ouvindo e percebendo que agora a odontologia vai trabalhar também com as cirurgias estéticas da face, principalmente quem é harmonizador, né, quem já é especialista ou faz já procedimentos injetáveis, o que na sua vida mudou financeiramente a partir do momento que você saiu da harmonização convencional e deu um passo na direção das cirurgias estéticas da face, como você mesmo comentou, da otoplastia. Aí nós temos a blefaroplastia, a rinoplastia, as plastias, né? A cervicoplastia, o lift, enfim.
o que mudou financeiramente, assim? Porque eu observo muito, né, conversando com alunos, colegas, que a odontologia, ela se reinventa de tempos em tempos. E quando entrou a harmonização no facial, eu ouvia falar que, não, agora por 10 anos, né, não vai ter nada de novo. E em torno de 4 anos, a gente realmente viu aí que algo muito melhor estava por vir, que são as cirurgias estéticas da face, que não só trazem um benefício aos pacientes, mas também valorizam ainda mais o cirurgião dentista que vai para essa área, né? Então, assim, gostaria que você falasse financeiramente mesmo, o que mudou para o Murilo Fischer a partir do momento que começou a atuar dentro dessa área. Bom, não preciso nem dizer o que as cirurgias estéticas somou na minha vida, profissionalmente falando e financeiramente falando. É muito gratificante hoje, por exemplo, poder tirar minha família dos empregos deles e falar, venham trabalhar comigo porque agora eu consigo pagar vocês, né? Então, ele traz sim um financeiro melhor, mas existem vários pontos nisso. Não é que as cirurgias estéticas em si, ela vai aumentar o faturamento, senão as pessoas que estão ouvindo a gente vão acreditar, vou para a cirurgia estética, vai dar dinheiro. Existe vários fatores, como por exemplo, o primeiro fator é um oceano azul. Enquanto isso não foi liberado de fato, a gente não tem ainda aquele efeito manada. Então, os poucos que realizam, com certeza, eles têm a capacidade de poder colocar um valor diferente, poder fazer o nome. Então, primeira questão é sair na frente, né? Isso serviu para a ROF, isso serve para as cirurgias estéticas. Acredito eu que daqui 5, 10 anos tenha um novo boom dentro da odontologia para a gente poder correr na frente também. Então, primeiro ponto do financeiro, do ponto de vista financeiro, é apostar em algo que ainda não tem, que não é tão comum, né? Que as pessoas não estão, sob o efeito manada, realizando tudo. Ponto número 2, as cirurgias estéticas, ao contrário da ROF, ela possui um custo inferior, né? Então, hoje, quando eu vou fazer um botox, eu tenho que botar o meu valor considerando o custo do meu produto. Eu vou fazer um preenchimento, eu tenho que considerar o custo do meu preenchedor, né? Para daí poder colocar o meu valor. Quando a gente fala de cirurgia, é muita mão de obra, né? É você, uma lâmina de bisturi e aqui, ó, o que está na cabeça. Então, você tem uma margem de lucro maior. Isso é um ponto favorável também para que o financeiro seja atraente. E outra questão também, um terceiro ponto, é que a ROF poderia ter durado 10 anos nesse boom, acabou não durando, pelo simples motivo de que, além dos cirurgiões dentistas estarem fazendo essa especialidade, nós tínhamos também concorrências dentro de outras áreas, né? Então, a partir do momento que liberou para o cirurgião dentista, liberou logo em seguida para o biomédico, para o fisioterapeuta, para o enfermeiro, para o farmacêutico, para o biólogo, para o esteticista. Então, hoje, tem muitos profissionais fazendo esse procedimento, né? As cirurgias estéticas, eu imagino que já é algo mais restrito. Mesmo depois da liberação, quem serão os nossos concorrentes? Cirurgiões, dentistas e médicos, né? Então, isso acaba que restringe um pouco o número de profissionais fazendo esse serviço. Então, assim, é uma especialidade que tem potencial gigantesco para mudar a vida das pessoas, não só dos pacientes, né? Eu seria hipócrita dizendo, estou entrando na cirurgia estética só em prol do paciente. Não, também quero viver bem, também quero dar uma condição boa para minha família, né? Também quero, né, ser reconhecido pelo que eu faço. Então, isso é importante também. Eu sempre digo para os nossos alunos, paixão sem lucro é hobby, não é profissão. Exatamente. Né? Então, seria hipocrisia a gente dizer, não, eu quero trabalhar por amor nas cirurgias estéticas. Não, a gente quer trabalhar nas cirurgias estéticas porque é uma área que tem um potencial de um retorno financeiro legal, é uma área que muda a vida dos pacientes. Eu trabalhei com a ROF, eu tinha pacientes que, poxa, eu tentava fazer um lifting com fio ali, você conseguia ir até um certo ponto. A partir dali você já ficava, poxa, tinha como melhorar isso aqui, mas não é com fio, não é com preenchimento, é aonde? É na cirurgia. Na cirurgia você consegue entregar o máximo para o paciente, você consegue atingir o potencial máximo de resultado.
Então, eu acho que são vários fatores e as cirurgias estéticas, né, não preciso dizer, mudou a minha vida total. Desde que eu entrei nas cirurgias estéticas. Né? Perfeito. Nossa, a gente sente isso também, porque como a gente já está há muitos anos dentro da harmonização, foi sentindo essa necessidade, né? E várias vezes era questão ali, precisava da cirurgia de fato, a gente Uma vê que impressão limitava. de trabalhar com o braço amarrado, Isso, né? Uma travava. sensação de trabalhar com o braço Há amarrado. momentos que o bisturi ele é necessário. É necessário. É necessário. E me diga uma coisa, hoje em dia, trabalha mais ou menos depois das cirurgias estéticas da face? E como que os pacientes te enxergam? Tá. Bom, trabalho mais, não é essa a intenção, né? Estamos trabalhando mais porque estamos num momento de implementação, né? Estamos num momento de mudança devido às últimas atualizações, né? Não só o reconhecimento do Conselho, mas a última norma da Anvisa, né? As novas resoluções da vigilância. Então, isso fez com que todos os profissionais começassem a se coçar para estruturarem. Porque é legal, liberou, reconheceu as cirurgias estéticas, mas será que eu posso fazer uma blefaro aqui em cima dessa mesa? Sim. Isso é importante. O que eu preciso ter no meu consultório para poder realizar um lifting facial? O que eu preciso ter no meu consultório para realizar uma blefaroplastia? Então, a gente está agora num momento de mudança, de adequação, né, para que a gente possa trabalhar dentro da lei, dentro do que os órgãos competentes pedem. E então, teoricamente, estamos trabalhando mais. Mas logo quero, sim, trabalhar menos, ter mais qualidade de vida, né? Eu coloquei como meta para 2026, né? E aí vamos ver se Deus me abençoa esse ano ou se Ele diz, não, trabalha mais um pouquinho aí, que ano que vem eu deixo você descansar. Mas, de qualquer maneira, eu sou apaixonado, tarado pelo que eu faço, então é um trabalho, mas não é cansativo. Aí que tá quando você escolhe algo que você ama, que você se identifica, porque não cansa, não te dá aquele desgaste, não te dá preguiça de ir para a clínica. Eu adoro ficar na minha clínica, eu prefiro estar na minha clínica do que na minha casa, entendeu? Porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Como você perguntou ali, como os pacientes me enxergam, bom, não sei, mas deve ser uma imagem bem positiva, porque com frequência a gente recebe convites para casamento, para churrasco, chocolatinho, canequinha bordada. Então, eu acho que a gente está trilhando um caminho certo e, como diz, né, o ditado, você planta uva, você não vai colher limão, né? Você planta morango, você não vai colher abacaxi. Então, se a gente está fazendo tudo certinho dentro das leis e plantando bem, a tendência é que isso seja, né, o retorno seja de maneira positiva, né? E por isso que a gente está numa fase bem boa, sendo bastante abençoado por Deus e pelos pacientes aí. Com certeza. Perfeito. Enquanto você falava sobre, né, a trajetória e eu fiquei aqui pensando em lhe fazer essa pergunta, né? Assim como nós também entendemos que quem sai na frente, né, e acaba sendo visado, né? Acaba sendo até mesmo apontado e eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre as dificuldades que você enfrentou nesse percurso, né? Nessa trajetória entre sair, né, fazer a transição da harmonização convencional e partir para as cirurgias estéticas, tanto quanto a questão de como era visto pelos colegas, pela própria classe, né, odontológica, outras classes. Obviamente que a gente já conversou sobre isso, né, e sei que foi um caminho que você desbravou, né, junto com outros profissionais, mas os primeiros profissionais que abrem caminho são os que mais acabam sofrendo, né, as consequências. Então, gostaria que você falasse em algum momento que você passou, né, que você chegou a pensar em desistir, mas continuou o caminho e a trajetória, porque o propósito era muito maior. Bom, vamos lá. Eu digo assim, a diferença entre o maluco e o gênio são os resultados, né? Por muito tempo eu tive pessoas, inclusive da minha família, né? Inclusive pai, mãe, né? E eles sabem disso,
que não me apoiaram, que era loucura, o que você está fazendo, isso aí não existe. Mas eu sempre procurei me cercar, é aí que tá, e volta aquele ditado que eu falei no início, aquela expressão do Isaac Newton, né? Se cheguei onde cheguei foi porque me apoiei em ombros gigantes. Sempre procurei me cercar de pessoas que tinham o mesmo pensamento que eu. Sabe, para não ter aquela sensação, eu sou o único maluco. Não, pelo menos eu faço parte de um grupo de malucos, entendeu? Então, eu sempre me cerquei de pessoas que tinham um pensamento positivo, que queriam correr atrás, que sabiam o que queriam. E então, assim, não vou dizer que foi fácil, mas isso, de certa maneira, facilitava. Quando você vê que você não é o único fazendo algo, te deixa mais tranquilo, né? Porque, ao mesmo tempo, hoje, que profissionais, quando tomam sua primeira denúncia do conselho, sua segunda denúncia, e Murilo, meu Deus, lembrei de você, cara, me tranquiliza aí, tomei uma denúncia. Eu também fiz muito isso, né? Quando eu tomei a minha primeira denúncia, eu fui recorrer a quem? Ao meu professor, que já tinha várias denúncias, né? Professor, eu tomei a denúncia, ele bem-vindo ao time. Né? Então, eu sempre procurei me cercar de pessoas que sabiam o que queriam. Bom, quando que eu pensei em desistir, chutar o pau da barraca? Foi quando eu participei de uma audiência no conselho, onde eu fui obrigado a levar 3 pacientes como testemunha, para contar o que eu fazia, como eu trabalhava, quem era o Dr. Murilo. Então, essa situação constrangedora de você ter que explicar para o teu paciente que você não está fazendo algo ilegal, mas que você quer que ele compareça numa audiência para dizer isso ao teu conselho, isso foi muito humilhante para mim. E aí, saindo dessa audiência, cheguei no consultório, tinha outra intimação em cima da mesa do consultório. Aí eu falei, não, isso aqui não dá para mim não. Foi quando eu conversei bastante com uma amiga minha, de Minas, e essa minha amiga falou assim, cara, não faz nada não, deixa eu te apresentar um cara, conversa com ele antes de você chutar o pau da barraca. Foi aí quando eu conheci o meu amigo, o Dr. Érico, né? O Dr. Érico Servano, o pessoal aí que é da área vai entender, vai saber quem que eu tô falando. E esse cara me ligou, hoje, né? Eu digo, hoje nós não somos profissional e cliente, nós somos amigos, né? Ele vem na minha casa, eu vou na casa dele. Então, assim, ele foi o cara que me devolveu o sono. Ele falou, ó, deixa comigo que daqui para frente eu cuido, você faz o teu serviço. Você faz o que você nasceu para fazer. É cirurgia? Então é cirurgia. Deixa que isso eu faço, porque isso é o que eu nasci para fazer. E aí, desde então, assim, eu nunca mais me preocupei com o conselho. Entendeu? Ele disse assim, foca em nunca ter processos com pacientes. Ele sempre usa muito isso. Fala, teu problema não é o conselho, é o paciente. Entrega o melhor para o paciente, porque tudo vai ser em prol do quê? Do paciente. Quem que é o foco? É o paciente. Quem que está em primeiro lugar ali? É o paciente. Né? A gente está fazendo tudo isso para devolver o que? Autoestima para o paciente. Então, legal. Então, eu nunca tive problema com o paciente. Nunca tive processos, nunca tive denúncias de paciente. Então, sempre que vinham essas denúncias do Conselho de Medicina, porque dentista não pode fazer, do próprio Conselho de Odontologia, porque dentista não pode fazer, passo para o Érico resolve e me deixa dormir. Entendeu? Então, o que eu posso orientar as pessoas que estão ingressando nessa área? Uma assessoria jurídica, né? Independente de ser com o meu, com o seu, com o dela, mas tenha uma equipe jurídica que entenda porque o cirurgião dentista ele é carente de conhecer dos próprios direitos, né? E aí, quando você se blinda, porque é quase você vestir uma armadura. Quando eu comecei a conhecer das leis e resoluções, nossa, eu me sinto um homem de ferro, né? O pessoal chega e fala, não, opa, pera lá, Lei 5.081 da odontologia, 12.842 da medicina, diz que tá. Resolução 230 de 2020, ó, diz tá. Entendeu? Então, você sabe a hermenêutica do porquê que aquela lei foi criada, ou por que aquela resolução foi criada. E aí você fica mais tranquilo. Porque, por mais que muita gente ache que não, mas o fiscal do conselho, às vezes, ele também não conhece de lei. Ele, às vezes, nem sabe o que está fazendo ali. Exato. Né? Às vezes, até o próprio conselho pede socorro para os outros conselhos para ele entender o que ele mesmo escreveu ali. Então, a gente tem que parar de entender, o conselho é Deus. Não, não é Deus. Eles também erram.
né? Eles também fazem burrada, eles também fazem errado, né? Estão aí para regulamentar, respeito, tudo isso, legal. Temos que respeitar o conselho, sim, mas não é uma verdade absoluta. Né? Tudo que o conselho fala, nós temos que levar como uma verdade absoluta. Não é assim que funciona. Até porque a gente está sempre numa dinâmica de aprendizado, ali, de evolução. Eu considero que seja uma evolução ali dentro da nossa profissão. Sim. Né? E que conselho você daria para quem está travado ali e quer começar nas cirurgias estéticas da face, mas está se sentindo meio travado dentro da profissão? Bom, depende do que seria essa trava, né? Porque muitas das vezes a trava não é nem só a questão do medo de trabalhar com as cirurgias estéticas. Hoje eu conheço profissionais muito bons trabalhando com ROF. Hoje eu conheço profissionais muito bons que ainda assim têm sucesso dentro da odontologia tradicional. Então o que essa galera faz? Se a odontologia está saturada, por que tem gente ganhando dinheiro na odontologia ainda? Né? Nós temos amigos implantodontistas, os caras com uma vida invejável. Então, que tipo de trava é essa? Será que às vezes não é crença limitante? Né? Será que às vezes a pessoa ainda está presa no passado e hoje o mundo está moderno demais, a gente tem que estar na rede social, a gente tem que aprender a se colocar no mercado? Às vezes é isso, né? Eu brinco. Eu sou muito homem da caverna para gravar vídeo, stories. Agora a gente contratou uma equipe de marketing. É o tempo todo, né? Você tem que fazer vídeo, você tem que fazer vídeo. Eu falo, cara, filma os outros aí, né? Para mostrar que a gente tá trabalhando, mas não me filma. Então, assim, mas eu sei que isso é necessário para o mundo atual, né? A gente se colocar, a gente aparecer na mídia. Então, essa trava, ela pode vir de diversas maneiras, né? Mas se é uma trava só por conta das cirurgias estéticas, será que eu vou para cirurgias estéticas porque ainda não saiu nada do conselho? Bom, o que eu diria? Primeiro ponto, o conselho já falou que vai liberar. Ah, não saiu nada no papel? Legal, mas fala de presidentes num congresso do tamanho do CIOSP, é basicamente assinar embaixo que está liberado. Né? Deu prazo ninguém ainda, né? Deu prazo ainda. Ninguém vai voltar atrás numa fala de não sei quantos presidentes do CRO estavam lá no maior congresso da América Latina de odontologia. Então, falou, está falado. E vão ser cobrados por essa fala. Né? Então, já foi liberado teoricamente. Né? Então, já é um motivo para esses alunos começarem a buscar as capacitações. Segundo motivo, muita gente fala mas não saiu no papel, como é que eu sei quantas horas tem que ter um curso, será que o curso vai ser reconhecido, como é que funciona isso? Quem regulamenta e rege a educação no país é o Ministério de Educação, MEC não é o Conselho. Então, quem diz que isso aqui é uma especialização e isso aqui é uma habilitação? É o Conselho? É o MEC. Com base no quê? Carga horária, corpo docente, conteúdo programático. Então, se o MEC já aprovou, né, diversas especializações em cirurgias da face, como é que o conselho vai vir e vai dizer, não, a tua não pode, a do coleguinha pode? Não existe isso. O conselho ele tem como função o quê? Regulamentar. Ele vai reconhecer e registrar o título. Ah, você fez uma especialização, é reconhecido pelo órgão de ensino? Ok, traz aqui, vou registrar o seu título. É isso que a lei diz, né? E dentro do mundo jurídico a gente tem algo chamado pirâmide de Kelsen, né? É uma pirâmide onde poderes maiores têm influência sobre poderes menores. Então lá em cima está o quê? Legislação, lei. Lá embaixo está o quê? Resolução de conselho. Então resolução de conselho nunca na vida poderá passar por cima de uma lei. Então o que o conselho emite ali como resolução pode infringir uma lei? Não pode, é crime, é ilegal. Né? Da mesma maneira que nós vamos presos se a gente infringir uma lei, o conselho também vai pagar caso ele emita algo que passe por cima de uma lei. Né? E por isso que diversos profissionais vêm dando curso, vêm atuando na área, mesmo quando a 230 dizia o quê? Está vedado ao cirurgião dentista praticar todos os... Entende? Sim. Então essa questão do curso também cai por terra. Então tá liberado, legal. Tem reconhecimento do MEC, aprovação do MEC, legal também. Quando o conselho reconhecer, o que os nossos alunos vão fazer? Vão pegar o certificado deles, vão lá e vão dar entrada no título. É isso, acabou. Orientação para os profissionais que desejam ingressar na área. Se capacitem.
né? Busquem cursos, né? Não adianta, eu acho agora vai vir uma questão muito importante que ninguém está se atentando com a questão dos hospitais. Com essa nova norma da Anvisa e da vigilância, muitos profissionais não vão ter como fazer esses procedimentos nas suas próprias clínicas, nos seus próprios consultórios. Então, qual que é a opção B desse profissional? Locar o centro cirúrgico do hospital. Será que esse hospital ele vai abrir locação para um profissional que tem um curso de 2 dias? Ou ele vai cobrar, no mínimo, que esse profissional seja especialista? Sim. Né? Sim. Hoje, se você for fazer uma cirurgia de uma certa complexidade no hospital, a primeira coisa que o hospital vai perguntar, você é buco? Você é bucomaxilo? Ah, não, sou especialista em dentística. Amigão, aqui não vai dar para você fazer a tua cirurgia. Então, busquem cursos com uma carga horária vasta, que tenham preparo, treinamento, suporte básico de vida, sedação, cirurgias, a farmacologia. Isso sim, vai te jogar lá na frente da galera que está pensando em fazer curso de 2 dias, 3 dias para aprender uma blefaro, uma cervicoplastia. Isso é muito importante que você acabou de falar. Essa questão de buscar conhecimento, cursos que tenham aí realmente uma carga horária adequada. Isso é a minha opinião, profissionais que procuram hoje diretamente uma cirurgia, a especialidade de cirurgias estéticas da face, e que querem realmente ter um conhecimento maior, eu enxergo sim como a especialidade em bucomaxilofacial, né, a cirurgia e traumatologia, como uma área onde ele vai encontrar isso, né, e também tendo essa questão da vivência hospitalar. Fazendo plantões ou até mesmo residência em hospital, conhecendo mais a fundo, né? Óbvio que também não concordo que seja obrigatório, mas o profissional que quer se destacar, ele vai ter que buscar mais conhecimento, né? Principalmente quando a gente fala de uma área que a própria vigilância readecou através da nova RDC aí, os critérios, né, cirúrgicos. Nós temos que pensar no paciente, na saúde dele, ou se esse paciente tem uma parada cardiorrespiratória. Será que ele está preparado para intervir? Sabemos que hoje, falando de emergências médicas, odontológicas, nas especialidades convencionais, implantodontia, por exemplo, a carga horária lá eram 18 horas. Né? Quando a gente vai para bucomaxilo, né, você sabe, são 68 horas falando sobre, né? Até a questão de intubar, extubar o paciente, né? Se necessário for, para salvar a vida dele, encontra-se isso dentro da bucomaxilofacial. Porque ele já tem conhecimento com manejo de intercorrência, ele já tem esse acesso livre ao carebuco, pode locar o centro cirúrgico, entendeu? Então, essas especializações, cirurgia bucomaxilo com ênfase em cirurgia estética, tá preparando, o cara tá preparado. Tem o passe livre, tem a noção das cirurgias, legal. Precisa ser especialista em cirurgias estéticas da face para atuar? Não, que é outra pergunta que a gente recebe. Queria eu poder dizer para os meus alunos, vocês só vão fazer blefaroplastia quem fizer a minha especialização. Mas não é. Né? A prova disso é que hoje tem profissionais aplicando Botox sem ser especialista em ROF. Né? Profissionais fazendo canal sem ser especialista em endo. Então, por quê? Porque a 5.081 ela respalda. Ela diz que o profissional ele pode navegar pelas especialidades mesmo sem ser especialista. Então, posso, do ponto de vista legal, fazer uma blefaroplastia tendo um curso de final de semana? Pode. Do ponto de vista legal, pode. Deve? Aí é outra conversa. Justamente. Entendeu? Então, vai ter, eu imagino o buco, esse acesso livre aos hospitais, vai ter a noção das cirurgias estéticas, né? Então, eu acredito que os cursos, eles têm que ter essas matérias básicas com qual você comentou, de suporte básico de vida, de sedação, manejo de intercorrência. E o cirurgião dentista tem que entender uma coisa, tá? Para vocês que estão, para lá, né? Para vocês que estão ouvindo. Querem entrar num novo segmento de cirurgias estéticas faciais, não é só o bônus, não é só o financeiro legal, o resultado mais bacana, o ônus também. A intercorrência é mais pesada, a capacitação ela é mais árdua, então assim, na balança. A responsabilidade é muito maior. Então tem que buscar cursos sim que capacitem o profissional, não só
atuar com as cirurgias, mas atuar com a intercorrência, ter posicionamento no hospital, postura dentro do hospital, né? Postura cirúrgica, né? Pós-operatório. Assumir tudo, né? Assumir tudo. Assumir tudo a responsabilidade. Tudo. Quem diz que a cirurgia inicia e finaliza ali em cima da cadeira? Uhum. O paciente no dia seguinte está precisando Sim. de help, né? Então a gente tem que dar todo esse suporte até que o paciente passe, porque a maioria das intercorrências não acontece na cirurgia, acontece no pós, né? Então o profissional tem uma físio, tem um pós-operatório, Tem uma equipe multidisciplinar para trabalhar em cima desse paciente. Então é isso. Aí muita gente quer visar só o bônus. Ah, não, fazer cirurgia estética porque dá mais dinheiro. Não, pera lá. A pancada também vem maior se Esse der é o algum primeiro problema. erro. Né? A pancada vem maior se der algum problema. Então eu acho que é por aí. Né? Mas é capacitação, tudo curso, né? Tem que estudar, tem que se capacitar. E o currículo ele é importante nisso também. Fantástico. A conversa está muito agradável, muito boa. Olha aí, queria eu ter pegado um podcast assim com essas informações. Nossa Senhora. Pois é, né? A gente ficou batendo cabeça, né? Ó, Muito. Buscando a informação. galera agora pegando tudo mastigado. Mas é isso aí. Bom, para finalizar aqui, eu gostaria de fazer uma última pergunta. O que você diria para você no início da sua carreira? Caramba. Com a mentalidade, tudo que você passou até hoje, né? Sabendo. E olhando lá para o Murilo, recém-formado, que talvez estivesse indeciso do futuro. O que você, se você fosse dar um único detalhe, você viajasse no tempo, chegasse no ouvido do Murilo, cara, mais jovem, olha, e falasse uma frase. É foda, cara. Nem sei, cara. Nem sei o que falar, assim, sabe? Eu acho que eu sou um cara que eu não me arrependo de muitas coisas da minha trajetória, porque, como eu te falei, eu sempre tive essa premissa de vamos fazer o bem. Desde o início, vamos plantar uva para colher uva. Então, assim, eu acho que os erros que eu tive, tem uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas, que é assim: se você é feliz, se você é contente com a pessoa que você se tornou hoje, você não pode ter arrependimentos do passado. Porque se eu sou feliz com o Murilo que eu me tornei, como é que eu vou condenar atitudes minhas do passado que fizeram com que eu me tornasse essa pessoa? foi ele que te trouxe até aqui. Foi ele que me trouxe até aqui. Então como é que eu vou dizer pro Murilão, ó, Murilão, não faz isso aqui que tá errado? Cara, eu sou quem eu sou por conta dos meus erros. Então, assim, o que eu posso falar pro Murilo lá de trás é, cara, só tenha um pouco menos de ansiedade. Curta um pouco a viagem, porque o caminho também é gostoso, apesar das adversidades. Acalma teu coração, porque o futuro vai compensar, vai valer a pena, sabe? As pessoas que você vai conhecer, os pacientes que você vai conhecer, as coisas que você vai conquistar, vale muito a pena, sabe? Então, eu não diria para fazer nada diferente. Só acalmar o coração mesmo e curtir a viagem. Que legal, Bacana. que fantástico. Nossa, a gente poderia continuar aqui conversando mais Horas e horas aqui. Né? O assunto não acaba. Até fica um convite aí para que nós possamos continuar essa conversa num Sim. outro momento, né? Com uns assuntos mais específicos, de repente a gente ir para uma parte mais... Umas trocas de farpas, eu acho que vai ser bem legal, hein? Até clinicamente, né? Falando sobre... Sim, dos casos, dos legal, acontecimentos. legal. Eu acho que vai ser bem bacana. Vai ser uma honra, vai ser um prazer. Então, pessoal, novamente, eu queria agradecer a todos aqui e falar que esse não é um podcast sobre odontologia. Esse é um podcast para profissionais que querem ampliar a mente e conhecer mais a fundo as cirurgias estéticas da face. Sim, é sobre a Esse transformação da odontologia através agora das cirurgias estéticas da face. Show de bola. Muito bem. Doutor Murilo, muito obrigada por estar aqui com a gente. Valeu, gente. Um prazer enorme estar aqui. A energia boa demais. Eu me sinto em casa estando com vocês, sabia? Energia que leve, bom, a o gente negócio, também. o papo é gostoso. E é isso aí. Quando quiserem, tá? Vamos pra cima. Vamos pra cima. Eu acho que tem muita coisa pra gente falar sobre pacientes, coisas que não saíram tão legais sem expor, né? Deixa Mas, assim, o pessoal aí cobrar, então. O pessoal faz as perguntas do próximo realmente, podcast. a gente vai ter o Né? Dr. Murilo Traz a de ideia. volta aqui,
tá? Para responder ali, de repente, algumas perguntas, curiosidades, porque foi um papo, assim, bem abrangente, mas a gente vai entrar numas peculiaridades, vai entrar em mais coisas, tanta coisa que já passamos, digamos assim, né? Tantas histórias para contar, ainda teremos muito mais, se Deus quiser, mas acho que rende aí, ó, horas e horas de conversa, né? Sobre as histórias que temos aí dentro dessa parte de cirurgia estética da face. Mas que bom que o doutor está aqui, novamente agradeço. Obrigado. E seguimos. Gostaria de agradecer novamente a presença aí do ilustre colega e também grande amigo aí, né? Nos conhecemos já há 3 anos, é isso? 3 anos já. Já passou rápido, né? Nossa senhora, É, piscou, passou. Muitas coisas aconteceram de lá para cá. Então, muito obrigado, Murilo. Obrigado. É isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Até a próxima.